proporcional ao que você ganha. Ok? Então agora que a gente já clarificou, ok? A gente vai falar aqui sobre como montar o seu negócio, mas antes de começar o seu negócio, você já parou um minuto e pensou por que você quer montar um negócio? Eu vou dar uma dica para vocês, pessoal. Nunca é sobre dinheiro, tá? Então, por que você quer ter um negócio? Porque eu quero ter dinheiro. Não é sobre dinheiro. Na verdade, você não quer ter dinheiro. Você quer aquilo que o dinheiro vai te permitir. Tá? Então, você quer ter, por exemplo, no meu caso, eu queria ter mais tempo com a minha família. Algumas pessoas querem dinheiro para pagar a faculdade dos filhos. Então, ela não quer dinheiro. Ela quer poder dar uma dar uma faculdade para os filhos, dar um nível de vida melhor para a família dela. Pode ser que você quer fazer uma viagem, ok? Pode ser que você quer um carro novo, ok? Então qual é o motivo? Rezi está me dando eco, ok? Rezi está dando eco, eu estou ouvindo você. Então, qual é o motivo pelo qual você quer? E eu vou pedir para vocês escreverem isso numa folha. Escrevam isso, de preferência vocês podem até escrever isso aí usando um processador de textos e mandar isso para a pessoa que convidou você. Analise com profundidade, ok? Eu quero que você escreva qual é o seu dia perfeito, tá? Então, por exemplo, o dia perfeito, sei lá, vocês veem essa foto, eu achei uma foto bacana. Você está sentado na varanda com a sua esposa, você está jogando, ou com seu marido, né? Você tem tempo para brincar com as crianças, você não tem que se preocupar com as contas, você tem tempo e dinheiro para fazer o que você quer. E a minha pergunta para você é: se tempo e dinheiro fossem ilimitados, o que você faria? O que você faria se você tivesse tempo e dinheiro para ficar com a sua família e fazer aquilo que você quer? Eu convido vocês a gravarem isso. Vocês podem pegar aí, e hoje é muito fácil isso, acho que dá para fazer até no celular. Quem tem iPhone, eu sei que no iPhone eu consigo fazer isso. Então você pode gravar esse porquê, ok? E ouvir isso com frequência. Talvez futuramente a gente vai ter até um treinamento explicando, entrando mais a fundo sobre isso. Tá? Isso pode parecer uma coisa simples, mas não é. É fundamental. Tá? E por que isso é tão fundamental? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você que tivesse uma casa aí como essa que vocês veem em chamas e que você tenha esquecido 10 reais dentro da casa. Será que você vai entrar para pegar os 10 reais dentro da sala? Deixa eu só botar aqui em silêncio aqui para não ficar me pulando. Se você precisar de mim, você me liga no celular, ok? Você me liga no celular ou qualquer coisa. Será que você vai entrar na casa se tiver esquecido 10 reais ou 10 dólares? A casa está pegando fogo. É óbvio que você não é maluco, você não vai entrar, né? Agora eu vou perguntar: e se a pessoa mais importante para você, a pessoa mais importante da sua vida, sei lá, seu filho, sua mãe, seu pai, estiver dentro dessa casa e a única forma de você salvar ela é você entrando lá correndo e tirando essa pessoa? É óbvio que você vai fazer isso, né? Então, se a vida das pessoas que você ama tivesse em jogo, você ia fazer tudo para salvar elas. Mas, óbvio, graças a Deus, na maioria dos casos, não é a vida física das pessoas que a gente ama que está em jogo, mas sim a qualidade de vida sua e da sua família que está em jogo, tá? O que vai acontecer com a sua família se acontecer algum problema com a sua fonte de renda atual? Eu quero que vocês tenham isso em mente. Isso é um dos motivos pelo qual vocês devem criar um negócio, começar a gerar uma fonte de renda. Ok? Então é muito importante a gente ter isso aí na cabeça. Por quê? Porque criar um negócio não é uma coisa que cai do céu. Dificuldades vão vir, eu garanto para vocês que vocês vão ter dificuldades. Então é importante que vocês tenham esse porquê bem claro na cabeça de vocês para quando as dificuldades aparecerem. Ok, eu pergunto, o que você mais gosta no Sabe Ganha? Tá, eu pessoalmente gosto muito da visão da empresa, da liderança. Então, toda essa liderança que a gente está criando aqui junto com vocês, os produtos que são fantásticos e estão melhorando cada vez mais. Inclusive, a gente já adicionou mais coisa até no produto de nível 0. A gente está adicionando em outros produtos também. A comunidade, eu posso falar que a comunidade é fundamental. Por quê?
Um dos grandes mestres que eu tenho, que é um cara chamado Eric Worre, eu acredito que todo mundo que acompanha o que acontece a nível de marketing, a nível mundial, deve conhecer esse cara, Eric Worre. Ele diz o seguinte, aliás, não foi ele que disse, eu nem sei quem disse, porque aqui, na verdade, a gente tem vários mentores. E ele diz uma frase que é mais ou menos a seguinte: o cheque de vocês, o seu cheque vai ser a média do cheque dos seus 5 amigos. Então, quem são os seus 5 amigos vai determinar o seu cheque. Tá? Então, isso demonstra o quê? Porque se você tiver 5 amigos que são pessimistas, que vivem reclamando da vida, que nunca tá bom para eles, você vai acabar se tornando também uma pessoa pessimista, uma pessoa negativa, uma pessoa chata, uma pessoa que só fica reclamando. Agora, se você tiver 5 amigos que são positivos, 5 amigos que falam, vamos lá, você pode, você consegue, vamos juntos, sim, vamos, a gente pode, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo. Provavelmente você vai se tornar uma pessoa positiva e vai conseguir. Um minuto só, pessoal, eu tô recebendo um pouco de eco. Deixa eu ver se eu consigo. Ok, acho que agora vai silenciar. Tá? Então, se você tiver 5 amigos, como esses amigos que a gente está criando agora na nossa comunidade no Facebook, são essas pessoas que vão estar sempre ali, então, te ajudando a progredir. Ok? Eu posso dizer que só o valor que você tem na comunidade, na nossa comunidade fechada, o valor de você ter pessoas que estão sempre lá para tirar a tua dúvida, para estar te apoiando, para estar te dando dicas de marketing, vale mais do que muita gente pagou até agora para estar no Sabe Ganha. Daí, e a última coisa que eu ganho, e eu acho que realmente isso aí é o menos importante, porque todas essas 4 coisas valem muito mais do que o plano de pagamento. Embora o nosso plano de pagamento seja fantástico, eu acho que não pode, não é que ele é o melhor plano de pagamento do mercado, isso com certeza ele é, mas independente disso, não pode existir um plano de pagamento melhor, por quê? Porque ninguém tem como pagar mais do que 100%. Tá? Se vocês verem uma empresa que paga mais do que 100%, que é o que a gente paga, vocês podem ter certeza, essa empresa provavelmente não vai estar aqui daqui a 3 anos. Tá? Porque não existe mágica. Eu ainda não descobri a árvore do dinheiro, como a gente vai falar, ok? Então, pessoal, a gente está muito comprometido aqui no Sabe Ganha, tá? Eu, o Reze, a Luciane, os demais pessoas, os demais líderes, as outras pessoas do departamento corporativo, a gente está muito comprometido com o sucesso do Sabe Ganha e com o seu sucesso, principalmente. Eu pergunto, será que você está comprometido? Será que você está tão comprometido como a gente está comprometido com o teu sucesso? E quando eu falo em me comprometer com sucesso, eu vou contar para vocês uma história. Eu não sei quem já conhece, eu conto bastante essa história. A história do porco e da galinha. Tá? E a história é bem simples. Vamos supor que o porco e a galinha foram fazer um omelete de bacon. Tá? Então quem que está mais comprometido com o omelete de bacon? Será que é o porco ou será que é a galinha? Digitem aí para mim, quem está mais comprometido a fazer um omelete de bacon? Será que é o porco ou será que é a galinha? Então, bom pessoal, a galinha vai dar os ovos, mas o porco vai ter que dar da própria carne, o porco vai dar a vida. Então é óbvio, o porco está muito mais comprometido com o omelete. Tá? Então é isso que eu quero dizer. Será que vocês estão realmente comprometidos com o negócio de vocês? Será que quando alguma coisa dá errado, e como a gente falou, sempre dá errado, será que você vai ser aquela pessoa que vai entrar na comunidade e falar, não dá certo, não funciona, tá dando errado? Ou será que você vai ser aquela pessoa que vai falar, olha, aquela coisa não estava funcionando, mas eu fiz assim, fiz assado, fui lá e funcionou. Você vai entrar em contato com o suporte e vai falar, como é que eu faço isso? Você vai ler a documentação de suporte que a gente criou e você vai resolver o problema. Será que quando o teu patrocinador não responder a sua dúvida, você vai ir lá e vai começar a choramingar? Ou você vai falar, ok, o meu patrocinador não respondeu minha dúvida, está na hora de eu ir para o próximo passo da minha liderança, está na hora de eu começar a resolver meus problemas sozinhos, tá? Então a gente criou uma coisa que a gente criou que é fundamental, um documento de comprometimento. Esse documento, se vocês entrarem depois do treinamento no escritório virtual de vocês, eu recomendo que vocês entrem no escritório virtual de vocês, sempre vejam, está sempre acontecendo novidades.
E por falar em novidade, quem está ansioso para saber o que vai acontecer daqui a 2 horas quando abrir o contador? Eu já vou falar para vocês daqui a pouco e acredito que vocês vão gostar bastante. Vamos continuar. Uma outra surpresa: se vocês entrarem no escritório virtual de vocês, vocês vão ver lá uma coisa que a gente chamou do plano de carreira. Dentro do plano de carreira vai ter o documento de comprometimento, onde você vai estar se comprometendo com a sua linha de patrocínio, com a sua equipe, mas principalmente você vai estar se comprometendo com os seus sonhos, com o seu porquê que a gente falou, você vai estar se comprometendo com você mesmo. O meu comprometimento é óbvio, com todos os meus amigos do Sabe Ganha, com todos os meus sócios, com os meus downlines, com todo mundo. Mas o meu comprometimento, acima de tudo, comigo, com meus sonhos e com a minha família, tá? E da mesma forma, eu quero dizer que o comprometimento que vocês estão assinando lá, ok? Na verdade, é uma assinatura que vocês vão passar isso aí para o patrocinador, para o treinador de vocês, mas vocês estão se comprometendo sobretudo com o sonho de vocês, tá? A nível legal, é óbvio, a gente não tem interesse nenhum nesse comprometimento. Ninguém vai falar, você se comprometeu e não fez. Não, a gente não vai fazer isso. Tá? Não me importa, se você se comprometer a fazer alguma coisa e não fazer, o problema é teu, o problema não é meu. O problema não é do teu patrocinador, o problema é teu. A gente vai fazer a nossa parte, a gente vai te dar toda a infraestrutura para o sucesso, a gente vai estar sempre melhorando o Sabe Ganha. O seu patrocinador, se for um bom patrocinador, vai procurar te ajudar, mas independente de você ter um bom patrocinador ou não, você que tem que se ajudar. Tá? E aí tem patrocinadores que são bons e tem outros que são menos bons. E aliás, eu pessoalmente acho que eu faço de tudo pelos meus downlines, mesmo assim, sempre vai ter alguém reclamando. Ok? Então não importa quão bom seja o seu patrocinador, sempre ele vai fazer alguma coisa de errado. O meu convite para vocês: procurem ver o que o seu patrocinador te ajudou até agora. Não procurem ver as falhas dele. Ok? Então, se tudo que o teu patrocinador fez foi te dar um link para você ter acesso ao patrocinar mais, e depois o cara sumiu, foi para Marte, ótimo, parabéns, está na hora de você começar a se tornar um líder. Eu acho que muito do que vocês estão vendo hoje no meu trabalho é porque eu entendi muito cedo que minha patrocinadora não ia fazer as coisas para mim. Tá? Então, muito cedo eu entendi que eu tinha que comprar treinamentos, eu entendi que o negócio é meu, não é da minha patrocinadora, tá? Isso aí faz parte, então, do comprometimento de vocês. Vamos ver o que mais que vocês vão ter lá no documento de comprometimento. É óbvio, conduzir o seu negócio, tá? E no caso aqui, tá, a gente está falando na primeira pessoa, porque cada um está falando sobre o seu negócio, então o que eu me comprometo que você vai se comprometer, tá? A gente vai falar aqui em primeira pessoa, em conduzir o meu negócio, o seu negócio com o máximo de integridade, óbvio, respeitando os termos e compromissos. Trabalhar, bota em quantas horas você vai trabalhar por semana. Eu recomendo um mínimo de 10 horas por semana. Você pode ter resultado trabalhando menos? Pode, mas o resultado vai ser proporcional às horas de trabalho. Ok? Nos próximos, quantas semanas você está disposto a trabalhar? Eu recomendo que vocês analisem o seu negócio como sendo 6 meses de trabalho. Ok? 6 meses de aprendizagem. Ok? E vamos ter uma expectativa real. Qualquer trabalho que você vá começar, por exemplo, eu sou formado em engenharia eletrônica. Para mim formar como engenheiro eletrônico, eu tive que estudar 5 anos. Durante esses 5 anos, eu não ganhei um centavo. Pelo contrário, a maioria das pessoas paga a faculdade. No meu caso, eu fiz uma faculdade pública, então pelo menos economizei esse dinheiro. Mas a maioria das pessoas paga para aprender. 5 anos. Ok? Para se tornar engenheiro. Para se tornar um médico, acho que é 5 anos e mais 4 de especialização. Ou seja, 9 anos. Para você se tornar um profissional, você também vai demorar algum tempo. Ok? Então, levar isso em conta. Você vai se comprometer a utilizar o sistema. Por quê? Porque o sistema do grupo, tá? Eu sei que se você fizer o que a gente está treinando você vai ter sucesso. E eu convido vocês a analisarem as suas ações e não os resultados. Os resultados são só resultados. Você não pode alterar os resultados. A única forma de você alterar os resultados é você alterar as ações. Tá? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor,
não façam isso em casa, ok? Não façam isso em casa, mas vamos supor que você suba num edifício aí super alto e pule do 20º andar. Qual vai ser o resultado? Adianta quando você estiver caindo você tentar mudar o resultado? Não, o resultado vai ser um. Você vai cair no chão e vai se esborrachar. Esse é o resultado. Como é que você muda o resultado? Mudando a sua ação. Não pule do edifício, ok? Então, como é que você vai melhorar o seu resultado? A única forma de você melhorar o resultado é melhorando as suas ações. Ok? Como é que você vai fazer isso? Estudando os produtos, aplicando o que você está aprendendo nos produtos. E a regra é muito simples. Você fez uma coisa, deu certo, parabéns, faz mais vezes. Fez a mesma coisa, não deu certo, entre em contato com seu patrocinador, vê o que você fez errado, procura, pergunta na comunidade, olha, eu fiz assim assado, não deu certo. Talvez você tenha que fazer mais vezes, ok? E é óbvio, principalmente em marketing, quando a gente faz uma atividade de marketing, o que funciona aqui é as regras da estatística. Então, você falou com 10 pessoas, pode ser que 10 pessoas nenhuma está interessada. É óbvio, desde que você esteja falando certo, tá? Se você estiver falando errado, provavelmente as 10 não vão estar interessadas. Então, primeira coisa, verifica com o teu patrocinador que você está falando corretamente, faz algumas simulações. Se você souber como fazer essas ligações, então continue fazendo mais, ok? Ações. Aliás, nem sei se eu escrevi corretamente. Ação, ações. Eu acho que está escrito correto, mas se não, depois vocês me corrijam. Ok? Então, falou com 10, talvez não seja suficiente. Talvez você tenha que falar com 20, talvez você tenha que falar com 30. Ok? Então, a gente tem sempre duas formas de alterar os resultados. Ou é aumentando a quantidade de ações, tá? Então, quanto mais ação, mais resultado. Agora, pode ser que muita ação vai produzir também muito resultado negativo. Então, a outra forma é melhorando a qualidade das suas ações, tá? Então, melhore a qualidade e a quantidade. Então, você não pode falar, eu garanto que essa semana eu vou cadastrar 5 pessoas. Não. Se você quer cadastrar 5 pessoas, tenha um plano de ação. O que você vai fazer para cadastrar 5 pessoas? Ok? É justamente por isso também que a gente colocou o plano de carreira. Tá? Se vocês entrarem, como a gente falou, a gente acabou de adicionar o plano de carreira, onde tem também o documento de comprometimento, está dentro do plano de carreira. Se vocês acessarem no escritório virtual de vocês o documento, o plano de carreira, vai estar lá. É uma primeira versão, ok, pessoal? Eu queria liberar isso de qualquer jeito antes do treinamento. Então é uma primeira versão, vai ser modificada. E eu convido vocês a exigir, primeira coisa, preencherem o documento de comprometimento e passarem para o patrocinador de vocês, não para o patrocinador que cadastrou vocês, tá? Para o patrocinador de nível 1, ok? Pode ser que o patrocinador de vocês, eu espero que ele seja no nível 1 ou acima. Então, se o patrocinador que trouxe vocês é o patrocinador de nível 1, então passem para ele, se não passem para quem estiver acima, para o patrocinador de nível 1. Por quê? Porque o mínimo que eu espero é que a pessoa esteja no nível 1. Tá? Então esse é um documento que está no nível 0, mas eu acho... E no nível 1 a gente vai fazer um treinamento de como quando vocês receberem esse documento dos patrocinados de vocês, o que vocês têm que fazer. Tá? Isso aí eu vou fazer uma gravação e vou colocar junto com o produto do nível 1. Ok? Vou até pedir para... vou até anotar aqui para mim não esquecer de criar esse produto do nível 1. Criar produto não, adicionar isso aí no produto de nível 1. Tá? E o que eu convido vocês a fazerem é o seguinte: você cadastrou uma nova pessoa, junto com aquele e-mail que você manda para ela, pede para ela preencher o documento e passar para você. Tá? Nesse documento está escrito sobre a pessoa, um pouco da história dela. Bom, vocês vão abaixar o documento lá, vocês vão ver. Ok? Se a gente tiver mais tempo depois, eu até mostro para vocês. Então, o outro, analise as ações e não o resultado. Próximo passo. O próximo passo do comprometimento seu com o seu negócio. Seja um produto dos produtos. O que eu quero dizer? Na verdade, os produtos que vocês veem dentro do Sabe Ganha, na verdade, eu posso dizer que eu sou um produto dos produtos, porque na verdade... Porque se eu estudar, a ideia é que com os produtos você vai poder estar estudando o produto e conseguir saber o que eu sei. Na verdade eu fiz o contrário, eu peguei o que eu sei e coloquei dentro do produto. Para quê? Para você poder pegar esse produto
e absorver o que eu sei, ok? E o que isso vai fazer para você? Tá? Quando você souber o que eu sei e quando você fizer o que eu faço, com a ajuda de Deus, estatisticamente os resultados que você vai ter vai ser os mesmos resultados que eu tenho, ok? E para quem não sabe, quem ainda não me conhece, eu faço marketing há 8 anos, eu trabalho só com marketing. Eu até brinco, recentemente uma pessoa me mandou uma coisa: "Ô Adriano, dá para sobreviver pela internet?" O que eu respondi para ele foi o seguinte: dá para fazer muito mais do que sobreviver. Dá para viver bem e viver muito bem, tá, pessoal? Graças a Deus, com a ajuda de Deus, eu fui também muito abençoado nesse sentido. Mas eu consigo viver bem e viver muito bem trabalhando em casa, tá? E é uma coisa realmente maravilhosa. Eu desejo para todo mundo, se esse é o seu desejo, tá? Então Einstein, eu não sei quem sabe qual é a definição da sabedoria segundo Einstein. Eu vou pedir para Luciane procurar no Google e digitar depois na comunidade, ok? Mas a definição da insanidade segundo Einstein. Eu vou dar uma dica, pessoal. Quando vocês quiserem se lembrar de uma frase, entrem no Google. Se vocês digitarem, por exemplo, definição de insanidade segundo Einstein, não façam isso no meio do treinamento, mas vocês podem fazer isso depois, ok? Eu vou dar, vocês vão encontrar tudo que vocês precisam lá, ok? Mas qual é a definição, então, pessoal? A definição de insanidade é continuar fazendo o que você tem está fazendo e esperar resultados diferentes. Tá? Então, se você está fazendo o que você está fazendo, não está satisfeito com seus resultados, a única forma de você mudar os resultados, como a gente falou, é você mudando as suas ações, e é justamente isso que os nossos produtos vão fazer. Tá? A ideia dos nossos produtos, e aliás, a gente está criando um novo produto que vai levar isso num nível ainda maior, é criar uma transformação dentro de você. Tá? A gente vai estar te transformando. Por quê? Porque para ganhar mais, você tem que se tornar mais. Essa é uma frase de um dos meus outros mentores. If you want to be more, if you want to earn more, you need to become more. Se você quer ganhar mais, você tem que ser mais, você tem que se tornar mais. Tá? Os nossos produtos vão fazer isso por você, desde que, obviamente, você esteja comprometido com os nossos produtos. Então, o que você tem que fazer? Você tem que vir nos nossos treinamentos, tá? Não só vir anotar. Ô Luciane, se você conseguir fechar a porta aí pra gente não ouvir o cachorro, bota o teu microfone em mute, por favor. Ok? Então venha no treinamento. Venha no treinamento, tome nota. E o que eu convido vocês a fazerem, não só nos meus treinamentos, em todos os treinamentos que vocês virem daqui pro resto da sua vida, tá? E eu vejo treinamento todos os dias. Todos os dias eu vejo e eu faço isso. Tá? E quem fizer isso, pessoal, vocês sabem que eu sou contra garantir resultados. Tá? Mas isso aqui é uma coisa que eu garanto resultado. Tá? Eu garanto que se você fizer isso, eu não sei quanto tempo vai demorar, eu não sei em que posição na sua vida você está no momento. Tá? Mas os resultados vão vir e eles não vão demorar a chegar. Eu não sei qual vai ser o resultado. Pode ser que o primeiro resultado que você vai ter vai ser, por exemplo, você vai ser uma pessoa mais comunicativa. Pode ser que, de repente, o primeiro resultado que você vai ter é que você vai se tornar uma pessoa mais positiva. Isso vai ser resultado, ok? Então, como é que você vai ter esses resultados? Primeira coisa, venha nos nossos treinamentos, venha em outros treinamentos. Em cada treinamento, eu convido você a ver o treinamento e decidir o que você vai aplicar desse treinamento agora na sua vida. Eu convido você, no final desse treinamento, escreva: oh, que treinamento legal, decidi que eu vou fazer isso, decidi que eu vou fazer isso. Tá? Eu acredito que é praticamente impossível alguém aprender tudo que tem em qualquer treinamento desse, de meia hora ou de uma hora, quando é um treinamento que tem bastante conteúdo. Você provavelmente não vai pegar tudo. O objetivo não é isso. Tá? Mesmo porque talvez o João precisa aprender o princípio número 1, como conduzir um negócio com integridade. Talvez a Maria precisa aprender a ser um produto do produto. Talvez a Luciane ela precisa aprender a vir em mais treinamentos. Cada pessoa vai pegar o que é importante para ela e para ela aplicar agora. É óbvio que o ideal é que aos poucos você comece aplicando tudo. Então talvez você vai ver esse treinamento hoje, vai aplicar um pouco, daqui a uma semana você vai ver de novo, daqui a um mês você vai querer rever de novo, você vai estar sempre... Pessoal, eu convido vocês, vejam isso, ok? Pensando,
o que eu posso aplicar agora? Tá? Essa é a primeira coisa. O que eu posso aplicar agora? E para quem já é um líder, para quem como eu já tem algum grupinho, para quem já cadastrou aí as suas 10 pessoas pelo menos, pensem nesse treinamento, ok, o que disso eu tenho que aplicar para o meu grupo? Tá, então quando eu estou vendo esse treinamento, agora eu estou analisando ele também com os olhos de um treinador. Ok, eu estou treinando essa pessoa, o que eu preciso falar para ela? Será que eu preciso falar para ela usar mais o produto? Será que eu preciso falar para ela vir no treinamento? Tá, então sempre analisar aí com duas perspectivas. Primeiro, a sua perspectiva individual. O que você pode aprender nesse treinamento? Tá? E a segunda, a sua perspectiva como treinador. O que você pode aplicar daqui no seu grupo? Tá? E se você já tem uma pessoa no seu grupo, mesmo que seja uma pessoa que você recebeu de derramamento, você já é um treinador. Tá? Já é parte da sua função entrar em contato com essa pessoa e procurar ajudar ela. E pode ser que você ache que você não sabe nada, mas não importa. Se você veio nesse treinamento, você sabe um pouquinho mais do que ela que não veio. Então fala, olha, talvez a ajuda que você vai estar dando, falando para olha, é importante que você venha no treinamento. Olha, tem a gravação do treinamento aqui. Vai lá e dá uma olhada. Ok, pessoal? Vamos passar um pouco adiante, então. Próximo ponto. Como é que você vai fazer para não se decepcionar com esse negócio, com qualquer outro negócio? Às vezes a pessoa, Adriano, entrei e tal na internet, olha, mas não consegui ganhar nada, estou um pouco decepcionado. Muita gente me procura isso antes mesmo de entrar no patrocinado, no Sabe Ganha. Eu já fiz vários negócios na internet, eu estou decepcionado. Ok. Então, para todas as pessoas que se decepcionaram no passado e o mais importante, pensando no futuro, como é que você vai fazer para não se decepcionar daqui para frente? Criando expectativas reais, ok? E vamos entender, pessoal, tá? Como está escrito, a gente ainda não encontrou a árvore do dinheiro. O dinheiro não dá em árvore, infelizmente ainda não. Se alguém encontrar, me avisa, tá? Então, todos aqueles negócios maravilhosos, olha, ganhos de 2% ao dia, pessoal. Se ganhos de 2% ao dia de maneira estável, de maneira segura, realmente existisse, ninguém trabalhava mais. Tá? Eu pegava, botava $100.000 num negócio que dá 2% de lucro ao dia, eu teria $2.000 ao dia. Eu não precisaria estar fazendo treinamento para ninguém, eu ia passar o resto da vida passeando com a minha família. Tá? Se existisse esse tipo de negócio, só que isso que não existe. Okay? Não existe esse tipo de negócio que dá 2% ao mês, 2% ao dia, 2%, 1% ao dia não existe acho que nem 1% na semana. Eu vou falar, se vocês encontrarem uma coisa segura que dá 1% ao mês, já é fantástico. Eu acho que não existe isso aí também, tá? Eu não sei como é que é a realidade no Brasil, mas pelo que eu sei, os juros bancários, pelo menos aqui em Israel, está geralmente oscila da ordem de 4 a 6% ao ano. Ok, pessoal? Então, quando te oferecerem esses negócios maravilhosos, entra agora, tá bombando. Pessoal, vamos ter expectativas reais. Será que esse aqui é um negócio real? Tá, porque aqui no Sabe Ganha a gente tem um negócio real. Então, quanto você quer ganhar no Sabe Ganha? Eu quero ganhar $10.000 na primeira semana. Aliás, eu ganhei isso, ok? No primeiro mês, ok? Não estou prometendo que ninguém vai ganhar, isso é possível, mas para mim chegar nesse nível, eu tive que trabalhar durante 8 anos. Não é que eu ganhei isso, às vezes vocês dizem, faça $2.000 na primeira semana. Ok, pode ser que você vai fazer isso na primeira semana. Só que para você fazer isso na primeira semana, você precisa já estar com uma série de características que você foi criado durante 8 anos, durante 2 anos de experiência. Tá? Então eu quero que você entenda que esse aqui é um negócio real. Ou seja, como qualquer negócio real, a gente falou isso, você vai ter um período de aprendizagem de, eu acho que pelo menos cerca de 6 meses. Eu acho que 6 meses é muito pouco. Ok? Não pensem nisso como meu novo projeto. Não, não é um novo projeto. Pensem aqui, não é um projeto que você vai começar ele, vai terminar daqui a 2 meses e vai participar para o próximo projeto. Absolutamente a ideia não é essa. Tá? Eu quero que vocês encarem isso, independente de qual é o objetivo de vocês, como uma nova profissão, ok? Como uma nova habilidade que você está tendo. Você está aprendendo a criar negócios pela internet, pessoal, tá? E se para ser engenheiro leva 5 anos, para ser médico 10 anos, enfim, não importa quanto tempo, para você aprender a ganhar dinheiro de fato pela internet, se você conseguir aprender isso em
6 meses, eu acho que é fabuloso, tá? Digitem para mim se vocês concordam ou não. Eu acho que é fantástico você aprender uma forma de ganhar dinheiro de forma consistente, sempre, mesmo quando você trabalha, mesmo quando você está dormindo, mesmo quando você está de férias no fim de semana. Então eu posso falar, por exemplo, todo sábado praticamente, vocês sabem que eu não trabalho de sábado, eu chego no computador sábado à noite, no final do meu dia de descanso, eu abro o meu e-mail e eu vejo lá, você recebeu um pagamento de tanto, você recebeu isso aqui, mais uma venda aqui. Ok? Imagine quando você puder criar esse fluxo de dinheiro para você. Que bênção seria. Se levar 6 meses para você conseguir criar esse fluxo, não seria fantástico? Eu acho que seria maravilhoso, tá? Porque eu garanto para você, daqui a 6 meses, só tem uma coisa que é garantido, que você vai estar 6 meses mais velho, tá? E que provavelmente vai estar 6 meses mais difícil você estar mantendo o seu trabalho, porque cada vez está mais difícil a gente manter emprego, cada vez tem uma crise está maior, cada vez são mais pessoas que são mandadas embora, cada vez você precisa mais de um novo negócio, de uma nova fonte de renda. Então por que não começar a criar essa nova profissão agora? A profissão é uma pessoa que sabe criar dinheiro online, tá? Criar entre aspas, óbvio, tá? Que sabe desenvolver um negócio online, é o que a gente vai fazer aqui com vocês. Tá? Então quero que vocês tenham expectativas reais. Ok, pessoal? Faz sentido para vocês? E o próximo ponto, então, desenvolvimento pessoal. Ok, desenvolvimento pessoal, de novo, sem dar garantias, mas acho que tem uma coisa que eu não conheço uma pessoa que fez isso constantemente. Aliás, você não pode praticar desenvolvimento pessoal constantemente e não ter resultados. Isso não existe, tá? Então, quem você está ouvindo, tá? Eu, por exemplo, todo dia que eu vou correr, lembram que eu falei do Eric Worre? Eu ouço o Eric Worre praticamente todo dia, quase, tá? E se eu não ouço o Eric Worre, eu tenho série de treinamentos que eu tenho e que eu ouço esse pessoal, tá? Infelizmente, no meu caso, os meus treinamentos estão em inglês, mas eu acredito que tenham boas pessoas também em português. A gente vai também aliás, até me surgiu a ideia aí, então, de estar criando esse material para vocês poderem estar ouvindo. Por que é importante ouvir? Porque dá para vocês aproveitarem melhor o tempo. Então, enquanto você está correndo, tá? Quem sabe, a ginástica que eu faço todo dia, eu saio para correr, geralmente com o meu cachorro. Eu corro aí cerca de 10 quilômetros por dia para manter minha forma. Ok, isso é um outro ponto importante. Se você quer ter sucesso, você precisa estar sempre fisicamente em forma também, isso é muito recomendado. E eu aproveito, para aproveitar o tempo que eu estou correndo, eu vou ouvindo desenvolvimento pessoal, tá? Então eu ouço, por exemplo, aí, como eu falei, um dos meus mestres, o Eric Worre. Ok? O que você está lendo? Será que você está lendo alguma coisa que vai fazer bem para você, alguma coisa que vai te alimentar espiritualmente? Ou será que você, desculpa por quem gosta tal, mas eu conheço muitas vezes o pessoal lendo aqueles romances de 500 páginas, e ela foi... Eu falo, poxa, será que quando você terminar de ler o romance, o que você aprendeu? Eu pessoalmente não leio o jornal, tá? Porque o jornal ele tá cheio de porcaria, o jornal tá cheio de maldades, cheio de coisas ruins. Eu não sei como é o jornal no Brasil, mas eu lembro de 20, 30 anos, quando eu morava no Brasil, tinha até um jornal, nem lembro o nome dele. Acho que era Jornal Marrom, era alguma coisa imprensa. O jornal, a primeira página, matou, estuprou, roubou, corrupção. Será que faz bem para sua mente estar tendo acesso a essa informação? Para mim não faz. Eu pessoalmente odeio fazer isso. Odeio ver isso. Eu prefiro não ter acesso. Não me diz respeito. O que me diz respeito saber que o camarada lá no quinto dos infernos foi lá e roubou, e matou, e fez coisas ruins? O que eu vou ganhar além do jornal? É óbvio, a gente tem algum interesse, por exemplo, eventualmente eu vou estar lendo a página de negócios, tá? Porque eu quero estar fazendo negócio. É óbvio, eu não sou um cara alienado, então eu procuro me atualizar, ok? Saber das notícias que são importantes. Mas eu não vou ficar lendo todos os detalhes daquela notícia para saber tudo que está acontecendo de mal em todas as partes do mundo. Pelo contrário, eu prefiro não saber. Ok? Eu prefiro usar esse tempo e estar lendo coisas positivas. Eu gosto muito de ler a Bíblia, eu leio bastante a Bíblia. Eu leio vários autores de positivismo, enfim. Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. Quem não leu, eu acho que vocês podem inclusive encontrar esse livro na internet
de graça, ok? Esse livro na internet de graça. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou atualizar no Sabiganha a nossa página de recursos, eu vou procurar botar, então tem muitos livros bons que vocês podem ler de graça. Então, pessoal, o que você está lendo? E por último, tá? Por último, mas tem mais coisa, poder colocar o que você está vendo também, eu procuro estar sempre vendo vídeos. O que você está aprendendo? Tá? E o nosso objetivo, pessoal, é se tornar bons profissionais de marketing. Não me importa se você vai fazer isso 1 hora por dia, se você vai fazer meia hora por dia. Nessa meia hora que você estiver fazendo, você vai estar trabalhando como um profissional. Ok? Então, bons profissionais são bons contadores de história. Acho que vocês já perceberam isso. Então, algumas das minhas histórias, eu sempre falo para vocês como eu comecei. Vocês já ouviram falando como eu comecei. Eu falo sobre os meus sucessos. Eu falo sobre os meus erros. Muitas vezes os meus erros vão ser uma história fantástica. Por quê? Por exemplo, quem sabe a história de como surgiu o Sabiganha? O Sabiganha surgiu de um erro meu. É uma história fantástica, uma história motivadora. Tá? Por que isso é importante? Porque a melhor forma de vocês motivarem as pessoas é contando a sua história. Tá? Então, em vez de você falar quanto a pessoa pode ganhar, você pode falar, olha, eu não sei quanto você pode ganhar, o que eu sei foi que quando eu comecei eu não sabia nada e hoje eu estou ganhando tanto. Ou quando aquele cara, então você vai ter a tua história, tá? E a tua história vai estar motivando as pessoas. Comecem hoje a criar a história de vocês. Então, pessoal, uma frase que a gente fala muito, aliás, eu escrevi isso em inglês, porque em inglês isso rima, facts tell, story sell, ok? Facts tell, story sell. Rezi, se você puder, coloque essa frase em inglês aí para o pessoal ler, porque em inglês rima, fica mais bacana. Em português, traduzindo, fatos contam, histórias vendem. Ok? Fatos contam, histórias vendem. Então, pessoal, está na hora de você começar a escrever a sua história sobre por que você começou. Tá? Então, por que você começou no Sabiganha? Os seus resultados com produtos. Olha, quando eu comecei no Sabiganha, eu não sabia nada. Eu sempre estava no Facebook, ficava usando aqueles grupos, ficava postando spam e tal, o Facebook sempre me bloqueava. Aí eu tive acesso ao produto Facebook Superstar e comecei a aplicar e foi fantástico. Foi fantástico. Tá? Essa história é uma história que vai ajudar você, por exemplo, a vender o produto número 2. Tá? A vender o produto do Facebook Star. A falar por que é importante que a pessoa faça o upgrade para o nível 2. Tá? Eu convido todo mundo que não fez ainda a fazer o upgrade para o nível 2. Suas dificuldades de superação. Olha, no começo eu trabalhava muitas horas e eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo para fazer um negócio online. Tá? Mas aí eu pensei, eu falei com a minha esposa, falei com a minha família, cheguei à seguinte conclusão. Que se eu não fosse lá e conseguisse ter tempo, eu não ia conseguir mudar minha vida. E aliás, pessoal, eu criei essa história agora, mas essa na verdade, por acaso, também faz parte da minha história. Quando eu comecei a trabalhar em marketing online, eu era engenheiro eletrônico, eu trabalhava na indústria de alta tecnologia, eu trabalhava muitas horas por dia. Tá? E aliás, eu tinha um salário que eu não precisaria estar fazendo mais alguma coisa. Tá? Mas eu queria algo mais, então eu fui lá e eu me superei. Tá? Então falem sobre as suas dificuldades, falem sobre sua história de superação. Uma outra história que você pode ter. Olha, nada acontecia até aqui. Sabe, quando eu vou falar uma história para vocês aí, que pode ser a história de cada um de vocês. Olha, na verdade, quando eu comecei no Sabiganha, eu não conseguia ter resultados, eu tinha feito. Aliás, essa história, por exemplo, do Nelson. Tá, essa história do Nelson, ele comentou. Eu fiz vários negócios, em alguns eu até consegui ganhar alguma coisinha, ok? Mas nada, não consegui chegar num valor tal, até que, ok? Até que eu conheci o Sabiganha. É um sistema que eu pude aplicar, eu pude entender. É um sistema onde eu fui treinado e aí então eu comecei a ter resultados melhores, tá? Então, o meu convite para vocês agora, ok? Eu vou pedir para a Luciane anotar isso, ok? Colocar depois o link do post em como fazer um testemunho. Gravem testemunhos em vídeo sobre a tua história. Não precisa ser a tua história no patrocinar, no Sabiganha, no patrocinar mais, ok? Pode ser a tua história, pode ser genérico, tá? Por quê? Porque isso aí vai ser uma ferramenta de marketing na tua mão. Então, olha, quando eu comecei em marketing, eu não sabia nada e eu achava que era impossível ganhar dinheiro na internet. Inclusive, cheguei a fazer algumas tentativas e não consegui. E aí eu comecei a estudar, fui aos poucos, fui aprendendo e hoje, graças a Deus, cheguei então. Excelente vídeo, ok? Excelente vídeo.
Se você postar isso, vai ser uma coisa que vai dar valor para as pessoas vão compartilhar pela internet, por exemplo, vão querer saber mais a teu respeito, tá? Então, o primeiro passo de liderança, o primeiro passo para você se tornar um profissional, um líder dentro da nossa empresa ou dentro da nossa indústria, você começar a escrever a sua história, e hoje que maravilhoso que a gente pode, não precisa mais escrever, a gente pode escrever também, mas a gente pode fazer também em vídeo no YouTube, espalhar isso pela internet inteira, eu acho que isso é fantástico. Okay? A sua história de all-in, o que quer dizer all-in? Entrar com tudo, entrar de cabeça, tá? E o meu convite para você é, entre de cabeça no Sabe Ganha, tá? Se você pode fazer o nível 4, faça o nível 4. Se você pode fazer o nível 5, faça o nível 5. Se você pode fazer o nível 8, faça o nível 8, tá? Por quê? Por alguns motivos. O primeiro motivo, se você botou $10 só e pagou só o nível 0, ok? Esse é o maior problema em marketing que existe. Por quê? Porque se é tão fácil entrar, também é fácil de sair. Às vezes você fala, é só $10, não tem problema de perder. Primeiro erro, ok? Você não está perdendo $10, você está perdendo toda uma oportunidade que poderia mudar a sua vida. Então esse é o primeiro erro. Se você entrou com pouca coisa, você vai sair fácil, ok? O segundo erro, se você entrar com $10, provavelmente todo mundo que vier atrás de você, todo mundo que vier no seu grupo vai fazer também $10, você vai ter um negócio de $10. Provavelmente você vai conseguir ganhar muito pouco enquanto você tiver no nível 0, tá? No nível 0, no nível 1. No nível 1 dá para você ganhar 4 vezes $10, então você vai ganhar 40. Então, pessoal, faça o nível 4, faça o nível 5 para você já poder ter acesso às comissões maiores. O terceiro ponto, e talvez só isso a gente poderia fazer um treinamento completo. Você vai ter acesso aos produtos. Então a sua história pode ser, olha, no começo, quando eu comecei, eu estava até apertado para mim, ok, mas eu vi o treinamento, eu entendi que era importante para mim ter acesso pelo menos aos primeiros 5 produtos, e o quinto produto que a gente está trabalhando agora é um produto maravilhoso. A gente vai estar trabalhando sobre como criar um blog, sobre como criar um autoresponder. Para quem não sabe, depois a gente vai explicar um pouco melhor o que é um autoresponder, ok? Então esse quinto produto vai ser maravilhoso, e todo mundo que está nessa sala precisa ter acesso a esses 5 primeiros produtos, pelo menos, tá? Então você vai falar, olha aqui, ó, como pode ser a tua história. Olha, quando eu comecei no Sabe Ganha, estava difícil para mim também. Por que você vai usar a história, tá? Imagina que chegou alguém para mim e falou, olha, Adriano, olha, eu quero começar, mas eu tenho só $10, dá para mim começar? Ok? Ou vai falar isso para você. O que eu responderia para essa pessoa, tá? Olha, dá para você começar, mas deixa eu te falar o que aconteceu comigo. Eu entendo o que está acontecendo com você, porque comigo aconteceu a mesma coisa. Pessoal, anotem o que eu estou falando. Luciane, anote isso aí também, por favor, porque isso aqui é um roteiro, ok? É um roteiro, é óbvio, só vai falar se for verdade. Se não for verdade, você vai falar, isso eu quero te contar a história do João, eu quero te contar a história da Patrícia, ok? No caso aqui, só a nível de exemplo, eu vou fazer em primeira pessoa, tá? Então vamos ter que a Luciane é patrocinada por mim. Ela falou, olha, Adriano, legal, mas tá meio pesado para mim. Eu posso fazer só os $10 iniciais. Será que dá para mim começar? O que eu responderia nesse caso? Olha, Luciane, vou ser sincero com você, dá para você começar com $10, ok? Mas eu vou te contar o que aconteceu comigo. Ou se não aconteceu com você, conte o que aconteceu com uma outra pessoa. Vou te contar o que aconteceu com o João. Vou te contar o que aconteceu comigo. Eu também achei que seria melhor começar só com $10, ficava apertado para mim tá fazendo aí o nível 2, o nível 3, o nível 5, mas eu entendi que aqui tem produtos muito bons, o que eu entendi que eu preciso ter acesso a esses produtos, entendi também que para mim ter acesso ao plano de pagamento e poder maximizar os meus lucros, o melhor seria se eu fizesse um esforço e conseguisse entrar no nível 5. Então eu fui lá e realmente entrei no nível 5, comecei a aplicar, comecei a estudar, e graças a Deus hoje eu estou ganhando, eu consegui tanto, eu estou ganhando tanto, eu aprendi tanto, ok? Então o que eu recomendo para você é realmente faça isso, procure entrar pelo menos no nível 4, 5, 3, 2, o que vocês acharem conveniente. Ô Luciane, que nível que você acha que você consegue fazer? Você acha que a gente consegue fazer pelo menos os níveis tais 2, 3, dá para você? Ok? E aí vocês vão então poder estar conversando com a pessoa, tá ajudando ela a subir de nível, ok?
E pessoal, sempre o nosso foco vai estar sendo em ajudar a pessoa com a qual a gente está falando, tá? É óbvio que quanto maior o nível que ela entrar, mais você vai ganhar. Se ela entrar no nível 2, você vai ganhar. Se ela entrar no nível 3, você eventualmente vai ganhar mais ainda. Mas o teu foco não é esse, o teu foco é em ajudar aquela pessoa. O teu foco é que se ela entrar no nível 0 e ficar no nível 0, a chance dela ter sucesso é muito menor do que se ela tivesse no nível 5. O lucro que ela vai poder ter é muito menor do que se ela tivesse no nível 5. Então a minha pergunta é, se você veio aqui para trabalhar sério, se você entendeu que você vai durante 6 meses aprender, você vai investir, então você quer fazer isso da melhor forma, você quer ter acesso a todas as ferramentas, você quer ter acesso ao grupo de liderança, e eu peço para todos os líderes que estiveram junto com a gente numa palestra de sábado, na palestra de liderança, escrever, vejam os comentários, tá? O que teve? Será que você quer ter acesso à informação, pessoal? E hoje, mais do que nunca, a gente sabe que informação vale dinheiro ou não, tá? Comecem a escrever a história, então essa é a sua história de all-in ou 100% dentro. Eu acho que eu não consegui encontrar uma tradução para all-in. Ok, a história dos seus ganhos. Ok, e por falar em profissionais e amadores, pessoal, prestem atenção, porque agora então, quem está curioso para saber o que vai acontecer aí daqui a pouquinho quando o contador chegar a 0, tá? Vai acontecer isso aqui que a gente vai falar, tá? Vocês vão conhecer então a diferença entre os profissionais e amador, tá? Então o que é, pessoal? Que todo profissional de marketing tem e praticamente nenhum amador tem. Quais são as duas diferenças entre profissionais e amadores? O que é a primeira é que os profissionais têm um sistema de tráfego. Tá? Eu acho que muita gente aí deve conhecer o meu blog. Tá? Aqui parte muito importante, talvez um dos componentes mais profissionais que existe no sistema de tráfego profissional, e o principal é o sistema de blog. Tá? Porque na verdade o teu blog é a única coisa que é teu. A tua conta no Facebook não é tua, é do Facebook. O Facebook, se quiser, ele fecha amanhã. A tua conta no Twitter não é tua, é do Twitter. A propaganda que você dá no Google não é tua, é do Google. Ok? A única coisa que é realmente tua é o teu blog, é o teu site. Tá? Então, dentro de um site, você pode fazer um site ou você pode ter um blog. Um blog, hoje em dia eu não vejo ninguém mais, nem se fala quase site, todo mundo fala blog. Tá? Então a primeira das ferramentas profissionais, acho que todo mundo conhece, é um blog. A gente vai estar no produto de nível 5, por isso que eu falo que é